Bom dia, meus irmãos. Nós vamos fazer essa devocional com essa canção, essa música muito conhecida, uma canção antiga. Vou fazer um andamento mais lento, você certamente vai lembrar. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Muito bem, você com certeza lembra dessa música no andamento mais rápido, né? mais alegre, né? Mais feliz. Mas eu quis fazer nesse andamento mais lento para lembrar que a nossa vida ela tem esses momentos mais alegres, mais efusivos, mas também tem momentos melancólicos, tristes, e nós precisamos aprender a lidar com isso sem nos tornar escravos, em primeiro lugar, de uma alegria falseada que muitos estão procurando, anestesiando a tristeza, demonstrando aí uma alegria 100% do tempo, que não existe. Mas também não podemos ficar escravos da tristeza em todo o tempo. Eu queria deixar um texto bíblico aqui, que usei na devocional de hoje, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20. Vai dizer assim: em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Nós poderíamos usar vários textos ou vários personagens bíblicos para falar desse assunto. Desde Moisés, que se entristeceu com a cobrança do povo, passando por Jó, com toda a tristeza que ele vivenciou nas tragédias da sua vida, Davi, quando chorou e lamentou por conta da enfermidade do seu filho, passa por Ana, que chorou por não ter filhos, chega uma infinidade de outros personagens bíblicos, até mesmo Jesus, que chorou ao se deparar com seu amigo Lázaro morto e sepultado. Aliás, a palavra que é usada aqui no versículo 20 para chorar é a mesma usada lá quando vai fazer o relato de Jesus Cristo chorando, se comovendo interiormente por conta da morte de Lázaro. Mas eu queria deixar esse texto aqui para que ele alimente o nosso coração com uma certeza. Se nós não precisamos tentar disfarçar ou anestesiar a tristeza desse mundo de maneira artificial, ou então inventar momentos de alegria que no fundo não são verdadeiros, por outro lado, é preciso mostrar um caminho que nos ensine, que nos leve à conclusão de que é possível sim não se naufragar pela tristeza. Jesus Cristo, nesse texto em específico, ele está falando sobre a sua morte, sobre o fato dele vir a ser perseguido pelos judeus, condenado pelos romanos, crucificado e morto. Então ele vai dizer: em verdade, vocês vão chorar e lamentar nesse dia. Então ele está fazendo a distinção entre os seus discípulos que iriam chorar à vista de Cristo morto, crucificado, e o mundo aqui no sentido dos homens maus, que estariam felizes com aquela visão, alegres pelo fato de Jesus Cristo, Filho de Deus, morto numa cruz.
Mas aí ele vai continuar dizendo: vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Primeira coisa, Jesus Cristo não está ignorando o fato de tristeza fazer parte da nossa vida, da gama dos nossos sentimentos. Ele mesmo se entristeceu diante da morte de Lázaro, diante da expectativa da crucificação, quando ele diz: Pai, passa de mim esse cálice, ou até mesmo diante da solidão da cruz, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele mesmo vivenciou isso. Então a tristeza é uma realidade, uma verdade. Não adianta ficar tentando disfarçar com festinhas, com baladinhas, com bebidinhas, com drogas. Não adianta. A tristeza é realmente uma parte da nossa vida. No entanto, de que maneira podemos administrar, de que maneira podemos ver essa tristeza transformando-se em alegria? Ele vai falar assim que essa tristeza se converte em alegria. É diante da realidade de Jesus ressuscitado, Jesus vivo. Sabe o que enche o nosso coração de alegria? É a certeza de que este mundo, ele com as suas tristezas, com as suas lutas, ele não nos limita a isso. A nossa vida não está limitada àquilo que algumas pessoas chamam de vale de lágrimas. E até como uma maneira de autoconsolar-se, alguns dizem que o mundo acaba para quem morre. Nós precisamos compreender, e isso vai encher nosso coração de alegria, a realidade de uma vida eterna. A vida eterna foi propiciada pelo sacrifício de Cristo, que faria ali os discípulos chorarem e lamentarem, mas também evidenciada, mostrada pela realidade e verdade de um Cristo que está vivo, que não ficou limitado à sepultura como os demais líderes das outras religiões. Sabe o que nos alegra? É a verdade de uma vida eterna que temos em Cristo Jesus. A tristeza é uma realidade, faz parte, mas quando você compreende que a vida não é só isso, que a vida não é só essa luta, essas dificuldades entristecedoras, quando você se apercebe que você foi chamado para a vida eterna, isso vai encher o seu coração de alegria. A alegria que a gente tem quando consegue ali um benefício, um bem material, uma festa, essa alegria ela passa, ela se esvai, ela termina, ela acaba, ela enferruja, ela estraga. E as pessoas que abastecem a sua alegria por essas circunstâncias, elas vivem altos e baixos. Agora, quando entendemos que a morte de Cristo, no meu lugar, no nosso lugar, por conta dos nossos pecados, garante a salvação. Essa salvação nos conduz à vida eterna, nos conduz também à realidade da nossa ressurreição, porque Cristo ressuscitou primeiro, Ele venceu a morte, aliás, o último inimigo a ser vencido, aliás, a morte que trouxe tanta tristeza nesses últimos tempos. Jesus Cristo garante a vida eterna. Isso é que deve colocar alegria no seu coração. Essa alegria jamais se perde, essa alegria jamais se acaba. Então, pense, alegria e tristeza fazem parte da vida. Assim como a música que você lembrava como uma música alegre, feliz, mas foi executada de uma maneira mais lenta, mais, entre aspas, triste, assim é a vida. Mas não se torne escravo nem de uma coisa nem de outra. O mesmo Deus que nos dá alegria, o mesmo Deus que nos permite momentos
de tristeza é aquele que garante a salvação e a vida eterna. A sua tristeza se converte em alegria quando você olha para Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus guarde a sua vida, Deus cuide da sua saúde, da sua família, do seu trabalho, em nome de Jesus. Um ótimo dia para todos, que Deus abençoe.